Beleza. E aí, Jonas, beleza? Tudo certo. Vamos lá. Hoje estamos gravando aqui essa live aqui para tentar tirar algumas dúvidas dos alunos, dos candidatos, né, que querem ser CFO, né, fazer o vestibular, no caso o EMA, e o cargo de CFO. Então, eles nos mandaram várias dúvidas, né, sobre o CFO, e como tu já foi aluno nosso e hoje é cadete do bombeiro, né, sou bem colocado, e a gente pediu para te fez esse convite, obrigado por aceitar, para nos ajudar ajudar esses alunos a ter o norte, entendeu? Que alguns deles estão com muita dúvida, entendeu? Então a gente está querendo ajudar, entendeu? Eu vou compartilhar a tela contigo do Instagram, tá vendo aí? Ainda não estou conseguindo observar. Ainda não, né? Pera aí, só um momento. Deixa eu botar aqui. Enquanto isso, tu vai logo te apresentando aí, Jonas. Galera, esse aí é Jonas, aluno nosso. Tá certo. Então o Herbert já fez a apresentação inicial aí. Meu nome é João Anderson, atualmente sou cadete do Corpo de Bombeiros e passei por um processo aí bem parecido com o dos senhores. Então é sempre um prazer enorme estar aqui auxiliando, ajudando, trazendo uma informação nova, compartilhando dos conhecimentos, que é muito importante nessa fase aí em que todos estão apreensivos, todos estão com muitas dúvidas, né, em relação ao edital, em relação propriamente ao curso de formação. E então eu vou estar aqui tentando auxiliar, tirar algumas dúvidas dentro do possível, para tentar ajudar aí nesse processo. Pois é, Jonas. Então, assim, eu tenho sempre conversado com os alunos, essa época agora de quarentena, é a época que eu acredito que muitos alunos, muitos candidatos do CFO precisavam, né? Mesmo que a gente não vai dizer que o que está acontecendo é legal, né? Mudou toda a rotina das pessoas, mas para o candidato que quer fazer CFO, quer fazer medicina, direito, é uma mão na roda, porque tu não tem outra coisa para fazer. Muitos que trabalhavam não estão trabalhando, né? Estão em casa, né? Que tem tempo integral. Eu acredito que quem conseguir manter o foco nesta época, que eu acredito que são os futuros aprovados, né? Minha opinião, a gente já está há 10 anos já trabalhando, mais de 10 anos com alunos, preparando alunos para o CFO, né? E a gente tem mais ou menos essa certeza. É difícil pegar aula online e tal, mas bem que o cara, quando quer, meu irmão, não tem dessa, né? Eu sempre falo para os alunos, está acontecendo vários problemas no mundo, mas o aluno em si, ele tem que continuar a pegada dele de estudo. Não sei se tu concorda comigo. Eu acho que realmente é isso, né? Infelizmente a gente está passando por um momento muito difícil, né? Uma crise na saúde pública de todo mundo. É claro que não é a nossa vontade, não é o nosso desejo é que as coisas estejam normais, mas é um momento em que os estudantes podem tirar proveito, né? O tempo ele aumenta, o tempo em casa, então o aluno que tem uma disciplina, que ele não tem uma disciplina, ele consegue de fato sair na frente, né? Porque o cursinho hoje traz a possibilidade das aulas online, traz a possibilidade do direcionamento, e se esse aluno ele tiver uma disciplina, se ele tiver realmente ali esse desejo, tiver uma organização mínima, né, ele consegue alcançar com êxito. Esse realmente é um momento de diferenciação. Nós temos ali alguns alunos que vão estar muito preocupados e muito envolvidos nas redes sociais, né, de forma geral, e os alunos realmente que querem e vão estar ali estudando, se disponibilizando, vão estar ali, de fato, se dedicando bastante
através da disciplina, né? Eu costumo sempre dizer que a disciplina é fazer aquilo mesmo quando você não está com vontade de fazer, você tem uma organização, não é fácil, mas é um momento realmente de diferenciação. O aluno ele tem que continuar estudando, ele tem que continuar se dedicando, ele tem que continuar vivendo. É um momento realmente de tirar proveito diante dessa situação, né? De se dedicar, de estudar. Realmente, essa é a minha visão também. Pois é. Então, assim, eles mandaram várias perguntas e tal, que queriam para a gente ajudar eles, entendeu? Então a gente vai começar a debater um pouco, tentar tirar algumas dúvidas. E ao longo da nossa conversa, tu vai explicando, tentando também ver como é que tu fez para tu conseguir a tua aprovação no CFO e tal. Vamos tentar aqui fazer uma conversa aqui que vai ajudar eles nessa fase agora, né, de pandemia, que eles estão em casa e estão meio perdidos, tá certo? Vamos primeiro, vou te mostrar, compartilhar aqui a tela contigo, a gente vê a primeira pergunta que eles fizeram. A gente tentou responder mais ou menos no Instagram. Aqui tu tá conseguindo olhar o Instagram, né? Sim. Então, beleza, vamos lá. Aqui, a primeira dúvida aqui, deixa eu ver aqui, exames, deixa eu ver aqui. Tá aí, vamos primeiro com essa dúvida aqui. Qual a idade máxima para fazer o CFO? Tanto PM como VM. Conseguiu ver, já? Perfeito. A dúvida é a questão da idade, né? A idade. Então, anteriormente nós tínhamos um edital relativamente mais restrito em relação a isso, né? Então, um edital que trabalhava a idade máxima de 30 anos para candidatos civis, né? E um edital que trabalhava com a idade máxima para 35 anos militares. Mas houve um pedido via judicial para que isso pudesse mudar. Então, nós tivemos uma mudança recentemente no ano de 2019, no edital, onde essa idade ela passou para 35 anos, tanto para civis quanto para militares. Então, essa idade, essa decisão ela foi proferida lá pela comarca de interesses difusos e coletivos daqui de São Luís. Inclusive, havia comentado que foi a decisão proferida pelo mesmo juiz, Douglas Martins, agora que proferiu a decisão do lockdown em São Luís. Então, ele proferiu a decisão, não somente essa, né? Mas também a questão de tatuagens, não impedindo a questão de tatuagens, né? Definiu questão de altura também, deixou bem específico, questão da CNH, né, que o aluno ele deve ter no ato da matrícula e não no ato da inscrição. Então, essa foi também uma medida que saiu, mas, enfim, em relação à idade, hoje é 35 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Nós temos essa idade máxima aí, que foi uma mudança desde 2019, tanto para civis quanto para militares. Entendi. Beleza, então a galera já está ciente que é até 35 anos. É bom, né? Porque deu mais possibilidade, chance para aquelas pessoas que vêm já tentando há algum tempo, né? Aumenta mais, né, esse espectro, aumenta mais, então é bem interessante aí para quem já passou da idade, né, e tem esse sonho, vem se dedicando aí a mais uma oportunidade nesse sentido. Verdade. Tipo, vamos agora aqui, a gente já falou sobre a idade, né? Um aluno, um candidato, fez a seguinte pergunta aqui. Para o CFO-PM, qual a matéria o aluno deve ser muito bom? A tua praia é bombeiro, né? Mas acredito que tu consegue responder, porque é a mesma pegada, o cara tem que saber, não tem para onde correr. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito aí no Instagram, né? Qual disciplina eu devo me dedicar mais? Eu devo me dedicar às minhas disciplinas específicas, né? A verdade é que a gente costuma sempre dizer o seguinte: a dedicação ela
legal para todas as disciplinas, né? Você precisa ser bom em todas as disciplinas, porque hoje a nota de corte ela é muito alta. Então você tem uma prova de 50 questões, a partir de 50 pontos, 51, você consegue se classificar ali para uma segunda fase. Então você fazer 50 pontos de 60 é um valor bastante alto. Se você for muito bom somente na disciplina, somente em uma área, isso não garante aí que você consiga entrar dentro do número de vagas. Então é interessante que o aluno ele tenha pelo menos um olhar geral sobre todas as disciplinas, né? Linguagens, área de ciências humanas, área de ciências da natureza. Então esse aluno ele precisa mesclar, ele precisa ter conhecimento aí mais ou menos de todas as disciplinas. Claro que nas disciplinas específicas dele, seja PM, você tem ali História e Sociologia, ele precisa ter um conhecimento maior, mas em relação às outras disciplinas, ele precisa ter um nivelamento básico, um conhecimento básico. Nós estamos trabalhando aí com uma nota de corte de 50 e 51, que todo ano ela tem aumentado, porque a concorrência ela tem aumentado. Então, se o aluno ele não tiver esse olhar, se o aluno não tiver esse domínio de conteúdo aí nessas áreas e dividido nas áreas do conhecimento, porque não adianta ele ser muito bom em duas áreas e em outra não ser, não adianta muito, ele precisa passear aí dentro de todas as disciplinas, né? Se dedicar, como é que eu fazia, né? Claro que a pessoa ela não consegue ser muito boa em todas as disciplinas, isso a pessoa ela não consegue ser. Então, eu sempre buscava olhar os conceitos gerais de cada disciplina, de cada matéria, né? Em linguagens, se você tiver uma estratégia de analisar as provas de linguagem, você vai verificar que existe um padrão de compreensão e interpretação de texto, interpretação das obras que são lançadas. Então, se esse candidato ele consegue ter um bom desempenho na interpretação e compreensão de texto, principalmente quando faz relação às obras, ele já se sai bem em linguagens, né? Se ele tem um conhecimento geral dos conceitos de história, sociologia, filosofia, conhecimentos básicos, né? Ali de sociologia, dos principais sociólogos, Karl Marx, Emile Durkheim, Weber, se ele consegue ter um olhar ali básico dos principais conceitos de ação social, fato social, como é que determinado sociólogo olha o trabalho, como é que, inclusive é um tema que tem sido muito vinculado à prova da UEMA, que é o tema trabalho, né, em ciências humanas principalmente, ele consegue ter um bom desempenho. Em ciências exatas, se ele consegue ali passear bem dentro de matemática, física, química e biologia, ele consegue ter um bom desempenho. Então, o candidato ele precisa ter um domínio básico aí dos conceitos das disciplinas para que ele possa sair bem. Pois é, então essa parte aí já foi esclarecida aí. Entendeu? Eu acredito também, nessa mesma pegada aí que tu tem comentado, tu comentou agora, que não adianta o aluno ficar só focado em alguma coisa, que aí ele dança, não é verdade? O ideal é ele montar um cronograma em que ele, durante a semana, ele foca nas disciplinas em que ele tem mais dificuldade, né? Ele monta aí de 60% a 70% do horário de estudo dele semanal, ele vai se dedicar a ter mais dificuldade de conseguir equacionar, né? Para balancear esses conhecimentos nas variadas disciplinas. Entendi. Então, vamos lá. Eu acho que essa pergunta aqui, tu está conseguindo visualizar essa pergunta bem aqui? Qual o aluno perguntou aqui, o candidato perguntou, eu acredito que qual tem na nota de corte maior, CFO-PM ou CFO-BM? Eu acho que essa que é a pergunta aqui. Qual é a nota de corte maior? Entendeu? Qual a nota de corte maior? Entendeu? Que ele tá querendo. Olha só, saber. A questão da nota de corte foi muito bem explicada aí já na resposta pelo Instagram, que as notas de corte elas são muito parecidas, né? Elas tendem aí na casa de 50 a 51 pontos.
é importante salientar também que a primeira fase ela tem um peso na nota final do candidato. Então, o candidato com 50, 51 pontos, ele consegue ir até a segunda fase, e essa primeira fase, na nota final, ela tem peso 4, né? Verificando o edital, você consegue entender esses pesos, né? A primeira prova, a primeira fase, ela tem um peso 4, para esses candidatos que conseguem ir até a segunda fase. Então, é muito importante que esse candidato já se saia muito bem nessa primeira fase, porque já dá uma certa diferença, né, para um eventual erro ou uma eventual pontuação que ele precise na segunda fase, ele já conseguiu tirar ali na primeira. Então, a nota de corte aí para CFO-PM e CFO-BM está entre 50 e 51 pontos. Entendi. Mas as nossas metas são maiores, né? Sim, sim. As nossas metas no curso lá é pra doido, né? Bastante altas. Bastante alta. Mas é isso aí. Para começo, né? Tá bom. Para começo. Tá bom. Vamos lá. Aqui, teve um aluno aqui que perguntou... Deixa eu ver aqui... Peraí, vamos ver. Aqui não. Quanto tempo dura o curso na UEMA para o CFO-PM, ou PM, no caso, né? E é isso. Conte um pouco aí, como é que funciona. Na verdade, hoje tem-se uma diferença, uma pequena diferença, né? O curso do CFO Bombeiro, ele é dividido em 6 semestres, você tem aí 3 anos de duração CFO Bombeiro, né? O CFO da PM, hoje ele tem 3 anos e meio de duração, né? Anteriormente era 4 anos, mas houve uma reformulação na grade curricular caída, né? E na necessidade, que é realmente interessante, né? Para os funcionários públicos, para os candidatos, e também para o Estado. É questão financeira que nós não vamos tratar aqui. Mas, enfim, são 3 anos e meio na polícia e 3 anos no bombeiro. Né? O curso ele funciona, na verdade, em vários regimes, né? Depende muito da parte do ano. É bom a gente conversar sobre isso aqui, porque às vezes o candidato que está aí assistindo aqui agora, ele às vezes pensa assim, vou fazer o CFO, o salário é bom, né? Inicial, né? Às vezes o cara trabalha aí no mercado, ele não está ganhando R$12.000 e isso passa para cadete, no caso, né? Que já vai ganhando quase R$6.000 mês. Né? Então o cara já dá um salto legal. Só que ele imagina assim, poxa, é só isso, é ir para o UEMA, é para estudar e tal, entendeu? Ele se esquece que ele está entrando no militarismo, né? Tem todo um processo, tem toda uma situação, tem questão de horários, tem toda a situação do militarismo em si, né? Então é bom, por isso que lá no curso a gente treina, a gente puxa mesmo do aluno para que ele comece a vivenciar aquilo ali para ver se realmente ele quer. Que aí chega passa por esse seletivo todo, passa por todas as dificuldades e chega dentro da academia, ele percebe que não é aquilo que ele quer, que ele queria. Eu não me dou bem com o militarismo em si, e acontece, né? Acaba desistindo, né? Aonde tem muitos que têm afinidade com o militarismo, queriam estar ali, e acabou que o candidato que não tinha afinidade, não sabia, entrou e não se identificou e acabou saindo, né? Que poderia estar outra pessoa que estaria ali, né, com afinidade. Então, seria bom a gente começar a explicar um pouco isso, porque o pessoal aí no mercado vende uma coisa, mas não explica para o candidato o que é realmente o curso de CFO, né? Então, eu acho que isso nós temos que ser honestos e mostrar, o curso CFO é isso. O curso CFO é bom, dá estabilidade para o candidato, em si, é um curso muito bom. Mas tem a parte do militarismo, que você tem que se enquadrar. Você não está sendo obrigado a ir para lá. Né? Você está indo com as suas próprias pernas. Então, você tem que se enquadrar com todo
o sistema do militarismo, né? Que a gente sabemos que tem toda uma disciplina, toda uma organização, né? E então seria bom a gente começar a falar isso para os candidatos também realmente, né? O candidato investe o dinheiro, investe tempo e chega lá uma semana no curso, aí não é aquilo que ele queria. Então, é bem interessante realmente trabalhar essa perspectiva, né, para que realmente esse aluno ele tenha conhecimento de como funciona. Então, esse curso, falando especificamente do curso de bombeiros, na Polícia também não é muito diferente, ele é dividido em 3 anos, então você vai ser envolvido ao ano subsequente. Você tem uma fase de primeiro ano, uma fase de segundo ano e uma fase de terceiro ano, ok? Na fase de primeiro ano, é uma fase muito adaptativa, é uma fase em que a cobrança para a melhora física é muito intensa, né? Os treinos físicos, eles são muito intensos, a cobrança da disciplina do aluno, ela é muito intensa, então a cobrança, ela acontece mesmo, né? As bases do militarismo, elas são a hierarquia e a disciplina, então existe a questão da subordinação, né? A quem já está mais tempo, a quem tem uma antiguidade maior, então existe uma questão da subordinação, existe uma questão da orientação, existe uma cobrança muito grande em relação ao horário de chegada, horário de apresentação, horário para troca de uniforme, porque tudo isso é muito importante diante de uma ocorrência, diante de uma situação que seja em que você vai enfrentar ali uma situação de segurança pública. É muito importante que você tenha esse cuidado. Então, o primeiro ano ele é mais nesse sentido, um sentido de cobrança, de disciplina, um sentido de adaptação. Sobretudo os primeiros 6 meses, né? Onde você passa por uma fase de quarentena. Muita gente me pergunta como é que funciona a quarentena. Você fica ali no quartel de internato, ou seja, você não volta para casa, você fica ali durante 40 dias em uma fase extremamente adaptativa, né? Passando por situações que vão exigir e vão levar você a questão ao extremo, ao limite da questão física, né? A questão psicológica também é muito trabalhada durante esse período. A sua família ela pode visitar você, né, em um horário específico, em uma data específica durante esse período, mas você realmente sai um pouco daquela bolha, sai um pouco daquela situação cômoda em que você estava. Realmente é tirar você um pouco. A ideia do internato é tirar você um pouco daquela situação de conforto, daquela zona de conforto que você tinha, inserir você no militarismo. Então você tem várias instruções, instruções de ordem unida, você tem uma série de instruções em relação a isso. Então, depois disso, na PM se tem ali o semi-internato, onde você, durante a semana, passa e durante a semana você fica no quartel e durante o final de semana você vai para casa. E no bombeiro, há anos em que tem-se isso e outros não. Esse ano não teve, né? Finalizou a quarentena, nós já, todos os dias, já estávamos em casa, a apresentação no quartel muito cedo, né? A liberação, não se tem uma hora específica para a liberação, e costuma dizer que no quartel tudo pode acontecer. Você pode sair cedo, você pode sair tarde, ou você pode nem ir para casa, né? Então é uma vida realmente muito diferente. Eu tive um impacto muito grande, porque você sai de uma vida civil, né, onde você tem uma legislação diferente, onde você tem uma cobrança diferente, onde você tem um tratamento diferente, e o CFO, ele justamente você passa por várias fases, né, e essa fase do primeiro ano é realmente uma fase, como os outros anos, é uma fase bastante adaptativa, mas é uma fase em que a cobrança para estar dentro dos padrões físicos, né, e psicológicos é muito grande. Então, aquela pessoa em que ela acaba tendo muitas situações peculiares, muitas, como é que eu poderia colocar aqui,
aquela pessoa que não se identifica muito com essas características, ela vai sofrer bastante, né? Então é interessante que ela tenha esse conhecimento, que ela conheça realmente, para que ela não possa aí se arrepender depois que entrar. Pois é isso aí, entendeu? Então, vamos ver aqui, vamos ver outra pergunta, entendeu? Para a gente dar prosseguimento. Eles perguntaram algumas coisas aqui, peraí, deixa eu ver aqui, apresentação, vamos ver aqui. Matéria além da segunda, já foi, nota de corte, certo, isso aqui... Não teve nenhuma pergunta quanto a subsídio? Como é que é? Não perguntaram nenhuma vez sobre subsídio. Todas as perguntas que a gente recebe no Instagram, que eu recebo no Instagram, a maioria pergunta aí sobre o subsídio aí. Se não tiver no final, a gente detalha, né? Tá. Se não tiver no final, a gente detalha. Peraí. Tem uma questão aqui muito interessante que eles fizeram aqui uma pergunta. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou logo fazer aqui a pergunta porque eu não estou encontrando aqui. Tá bom. CFO precisa saber nadar no TAF? Precisa. Essa é uma pergunta aí também recorrente, né? Existe um TAF, né? E tanto na PM, quanto no bombeiro, tanto na polícia, quanto no bombeiro, existe a necessidade de saber nadar, né? Você tem lá nos dados do TAF, você tem uma tabela específica, né? Que faz referência ao que você precisa saber realizar dentro de atividades físicas, em quanto tempo ou em qual quantidade você faz. Em relação à natação, você precisa fazer 50 metros, né? Não tem um nado específico, você pode fazer em qualquer tipo de nado, e dentro de um tempo específico, que existe a tabela lá, né? Por idade, detalhada por idade. A gente costuma dizer que essa natação, especificamente, ela é mais tranquila do que as outras atividades do TAF, no sentido de tempo, né? No sentido de tempo, você tem aí, para o bombeiro, por exemplo, para a idade, que é de 18 anos, se eu não estou enganado, até 24 anos, você faz 50 metros em 1 minuto e 20. Então, para quem nada o mínimo, sabe que é um tempo muito, muito alto, né? Então, é interessante que a pessoa ela saiba nadar, pelo menos o mínimo, para conseguir isso, e esse tempo ele vai aumentando com a idade, vai aumentando de acordo com cada característica. Saiba nadar o mínimo, né? Eu acabei tendo um problema relativo à natação, mas comecei a treinar e consegui, né, realizar o meu TAF na natação dentro do tempo. E é aquela questão que a gente sempre bate lá no curso, lá, né? Sempre diz para os candidatos, que é começar o treino cedo, né? Começar o treino cedo. Agora mesmo, na turma, que a gente estava aí no presencial, nós já estávamos trabalhando, se planejando para iniciar lá a natação, né, com os alunos, porque sabemos que nadar não é fácil, somente para quem nunca teve contato com a parte da natação. E sabemos que é uma parte eliminatória também a natação, né? Então o aluno tem que estar bem para nadar ali. É 50 metros. Tem gente que nada de costa, mas tem gente que não consegue. Entendeu? Nada. Nada, entendeu? Então, assim, e sabemos que, principalmente no bombeiro, ele tem que saber nadar, né? Principalmente no bombeiro, ele vai ter que saber nadar. Então, assim, eu acredito que tu deve concordar, a indicação para os candidatos é começar a nadar, de verdade, não é se bater, começar a nadar, de verdade, entendeu? Eu acredito que tu concorda comigo também. Sim, a gente sempre traz essa recomendação, né? Que é mesmo durante a rotina de estudo, que esse aluno ele consiga organizar o tempo dele, ser disciplinado, né? Para que ele tire ali 1, 2 dias na semana, dependendo das condições de estudo que ele estabelece, para que ele possa realizar o treino dele, né? Isso ajuda bastante, isso já é comprovado que ajuda bastante no desempenho dele, né?
na rotina de estudo. Então é interessante que ele, para não deixar para cima da hora, né? Que você acaba tendo pessoas que reprovam no TAF, né, por questões, tem toda uma rotina de estudo, tem todo um sacrifício, e chega na hora do TAF, são reprovados porque não tiveram uma preparação inteligente, não desenvolviam determinada atividade e não se dedicaram, guardadas as devidas proporções, porque tem gente também que treina mais do que estuda. Então, se você não estudar, você não consegue ir para o TAF. Então, não tem... Você tem que saber dosar o período. É claro que quando você passar, você vai intensificar mais a rotina de treinamento. Mas dentro do seu tempo, dentro da sua temática, você deve conseguir colocar esse treinamento. É muito interessante para quem nunca teve contato. Alguns vão ter uma maior facilidade, outros não. Isso é um fator biológico, isso é uma característica individual de cada um, né? Existem estudos, enfim, mas é uma característica individual, então você não sabe se você vai chegar lá e vai ter facilidade ou se você vai chegar lá e vai ter dificuldade, né? Então é interessante que você, o mais cedo que você consiga ir lá e desenvolver as suas atividades, você vai conseguir aí obter um determinado êxito. É verdade, concordo contigo. E a gente sempre bate nessa tecla aí, dos alunos. Assim, eu sempre, particularmente, eu falo para eles que hoje, o CFO em si, eu comparo a preparação com o pessoal que se prepara para fazer para a Polícia Federal, com a gente, até para delegado em si, né? Vamos trabalhar aqui com a gente da Polícia Federal. Os caras são altamente disciplinados, né? E os caras conseguem fazer o cronograma deles, aonde eles treinam a parte física, estudam muito, certo? Então, eles conseguem organizar o cronograma deles para conseguir, e passam 2, 3, 4, até 5, 6 anos se preparando para a Polícia Federal. Então, os candidatos em si do CFO aqui, eles têm que se atentar para isso, porque cada dia a concorrência está maior, mais pessoas estão vindo mais preparadas, né? Então, tudo vai contar. A parte física, a parte mental, né? A questão da tua saúde. Os caras, às vezes, não se cuidam, não sabem os problemas que tem, e acaba chegando lá no exame e fica eliminado no exame, porque tem um problema de coluna, tem isso, tem aquilo, tem problema no joelho, tem problema no chão, não procura se tratar antes. E acaba que fica reprovado. Entendeu? Então, assim, é uma questão que você tem que ter totalmente disciplina. Se o aluno não tiver isso, eu digo que a dor dele é prolongada, né? Porque está se preparando, querendo ou não, gera uma dor, né? Acaba abrindo mão de várias coisas, sair, passear, muitas vezes fazer a sua rotina muda. Candidato, muitas jovens, às vezes, totalmente ajudada na preparação séria, de preparação de alto nível, né, que é aquela que a gente sempre busca, que é o aluno fazer no mínimo 100 questões por dia, né, estudar, fazer resumo, revisões, fazer 100 questões por dia. O aluno, eu digo sempre isso, só que os caras dizem que eu sou doido. O cara que está abaixo dessa meta de 100 questões por dia, eu digo que para mim ele está prolongando a aprovação dele por 1 ano ou 2. Eu trabalho isso. Porque tu vê, eu tive acesso com o pessoal do online que eles mandaram, tem gente, cara, que com 50 não foi, 50 não foi. Tá entendendo? Depende muito também do que o cara fez na classe dele, né? Aí, se for 50 questões do cara não faz. Entendeu? Então, assim, a concorrência é muito grande. Então, se o aluno não se atentar, se o candidato não se atentar para a preparação dele, como ele está se preparando, vai ficar isso aí, ele passa. Beleza, ele passa. Mas é muito dolorido. É muito dolorido. Já é prova disso que tu conseguiu uma preparação forte, né, em alto nível, em praticamente o quê? 10 meses, 1 ano, não foi que a gente conseguiu? Entendeu? Mas se tu puder comentar um pouco como é que foi essa tua preparação em 10, 11 meses, entendeu? Tem muito cara que não quer pagar o preço, pô. Tem muito cara que ele não quer pagar o preço. Ele quer colocar farda. Ele quer ser oficial, ele quer ganhar conto por mês,
entendeu? Ele quer ser oficial, mas ele não quer vivenciar a preparação para ser oficial. Entendeu? Ele quer só o resultado. É tipo o cara querer ser malhado, né? Malhadão, barriga tanquinho. Só que ele não tem que lembrar, ele não lembra que tem que fazer abdominal. Né? Ele não lembra disso. Ele só lembra que a barriga tanquinho é bonita. Mas ele não lembra que para chegar na barriga tanquinho tem que fazer muito abdominal. E ele não quer fazer isso. Então as pessoas só querem a aprovação. Eu quero ser oficial. Eu quero ser médico. Eu quero passar para direito. Mas ele não foca na preparação, no caminho, né? Hoje o cara te olha lá, é fácil, pô, é bonito e tal, mas ele não se atenta o que tu abriu mão para estar ali, entendeu? Para estar ali. Entendeu? Eu quero que tu comente um pouco sobre essa questão bem aí, para ele. Então, essa é também uma questão que muita gente me pergunta em relação à minha preparação. Né? O que acontece é o seguinte, existem estratégias, né? E também aquilo que a pessoa quer, né? Enquanto objetivo e quanto ela está disposta a sacrificar. A minha preparação ela foi muito intensa, ela foi muito forte. Foram aí 10 meses de dedicação exclusiva, uma dedicação muito forte, estudar de domingo a domingo, né? Abrir mão de muita coisa, restringir muitos desejos pessoais, realizar determinadas atividades em que foi um sacrifício muito grande. Então, estava no curso todos os dias, me dedicava pela manhã, pela tarde, trabalhava aí em média 70, 100 questões, às vezes até mais questões por dia, isso depende muito de cada disciplina. Existem disciplinas que você consegue fazer isso, né? Quando me colocava para estudar, me dedicava nesse sentido. Então, é uma intensidade que tem que ser forte. Eu falo sempre isso, que o aluno ele precisa vivenciar. Ele precisa vivenciar o processo, se entregar ao processo, estar incluso no processo. Não é fácil. Não é fácil você ficar lendo o dia todo, você assistir videoaula, você se dedicar, você quer outras coisas, você quer sair, você quer ficar nas redes sociais, você quer comentar alguma coisa, você quer acompanhar algo que você gosta, mas você precisa, você vai realmente prolongar esse seu período de aprovação. Você vai passar aí mais 1 ano e meio, 2 anos, né? Então isso depende muito do tempo. Eu quis fazer dar certo dentro do período que eu tinha disponível. Pronto, eu vou me dedicar aqui, eu vou sacrificar muita coisa, vai ser ruim, vai ser péssimo, mas vão ser 10 meses. Depois desses 10 meses eu vou ter tranquilidade para fazer outras coisas que eu quero, para ter uma tranquilidade financeira, para conseguir esse meu primeiro objetivo. Então, o aluno ele precisa compreender isso. Não é fácil, né? É muito, muito bonito olhar a fada, é muito bonito olhar o processo, olhar o nome na aprovação, mas o processo ele é bastante duro, o processo ele é bastante difícil. A questão psicológica a pessoa tem que levar em consideração nesse sentido, de ter esse controle psicológico, de ter essa disciplina. Então, muitas vezes a pessoa só quer o resultado, mas não quer pagar o preço para chegar até lá. A concorrência ela tem aumentado, mas se o aluno ele se dedicar bastante, intensificar os estudos, intensificar a preparação dele do ponto de vista de questões, trabalhar um número de questões muito grande, não adianta o aluno ele só ter domínio de conteúdo. Eu já vi muitas pessoas, muitos amigos que têm um domínio muito grande de conteúdo, mas na hora da prova não conseguem olhar uma palavra, não conseguem olhar algo que vai diferenciar uma questão e outra. E quando você faz muitas questões, você chega na prova e você diz, essa questão eu já fiz. Na verdade, você não fez ela, você já fez tantas questões, você já fez algo parecido com ela. Porque as questões elas vão seguir um padrão ali. Então, a dedicação ela precisa ser intensa, você montar um cronograma, eu disponibilizei já um cronograma de como eu fazia, eu tinha muito bem definido o que eu fazia da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, né? Eu tinha muito bem definido a hora que eu ia tomar meu café da manhã, a hora que eu ia estudar, a hora que eu ia almoçar, a hora que eu tinha muito bem definido isso. Eu tinha muito bem definido semanalmente as disciplinas que eu ia estudar, as disciplinas que eu tinha mais dificuldade, né? Separava o final de semana, na maioria das vezes, para trabalhar com simulados, com questões.
né? Falo também repetidamente, questões da UEMA e questões da UERJ, são questões que são muito entrelaçadas, se parecem muito. Então, um aluno treinar pela UERJ, quanto pelas provas antigas da UEMA, e desde 2009 é muito interessante ele fazer isso. Agora, o aluno ele também tem que ter a consciência, né, de que não adianta ele resolver um simulado, não adianta ele fazer um simulado se ele não tiver uma base, se ele não tiver ali se dedicado durante a semana, se ele não está tendo um acompanhamento, né? É interessante também aqui comentar, Herbert, que às vezes a pessoa, né, ela tem muito essa ideia, né? Claro que em alguns simulados você vai se sair mal, alguns simulados você vai fazer, você não vai bem, você não consegue bem, mas a prática ela vai melhorando, ela vai maximizando a chance de você acertar uma questão. Então, quando você começa a se dedicar a trabalhar esses simulados, você começa a observar um determinado padrão nas questões, você começa a observar uma determinada cobrança da banca, em temas específicos, né, em questões específicas, como essa cobrança em situações específicas. Então, você se familiariza com a prova e você começa a ter ali um melhor desempenho. É verdade, concordo contigo. Porque tem candidato aí que está só preso em teoria. Teoria. E na hora da prática, tu bota uma questão para o candidato não consegue. Não consegue. Ele fica na dúvida, ele não tem esse discernimento, ele vai ali ficar de forma ambígua entre uma questão ou outra, não consegue identificar a pegadinha. Então, ele precisa se familiarizar com o tipo de prova, com a cobrança de prova que ele vai ter, e ele só vai fazer isso se dedicando. Ele só vai fazer isso sacrificando. Se ele não estiver disposto a pagar o preço, provavelmente ele não vai conseguir. Né? Provavelmente ele não vai conseguir. Então, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem uma dedicação muito forte, muito intensa em prol do seu objetivo. E a maioria determina uma estratégia muito específica, é bastante disciplinada, no que tange ao que vai fazer durante o dia, o que vai fazer durante a semana, aos sacrifícios que vai fazer. A gente costuma até brincar, né, que a pessoa ela tem uma aparência, né, antes de passar e uma aparência depois de passar, porque realmente a entrega você consegue, às vezes a gente está ali no presencial, você consegue identificar ali pela aparência, né, mais ou menos quem está ali sacrificando, quem está ali se dedicando, mas é nesse sentido. Verdade, isso é verdade, concordo contigo. Entendeu? Vamos ver aqui outra pergunta, tá conseguindo olhar aí? Tá conseguindo não ver? Não estou conseguindo observar, agora eu estou conseguindo. Beleza. Quanto tempo o aluno tem entre o término da segunda fase da UEMA e o TAF? Conseguiu ver aí essa pergunta? Consegui sim. Então, em média, existe uma diferença entre o TAF, entre as fases para a polícia e as fases para o bombeiro. Para o bombeiro, você, dependendo também, né, esse ano é um ano atípico, a gente não sabe como é que vai sair o edital, em que condições vai sair o edital, mas em anos normais, você tem aí a segunda fase, ela termina em novembro, aí você vai fazer o seu TAF em fevereiro do ano seguinte, você faz o TAF no bombeiro. Faz o TAF no bombeiro, você tem em média aí 3 meses para o bombeiro. Para a polícia, você vai fazer o TAF já em abril, porque as fases elas são diferentes. Então, você tem aí mais um mês de março, né, para que você tem um mês a mais, geralmente, para conseguir treinar. Mas, se o candidato não estiver preparado, não tiver pelo menos aí se dedicado um pouco durante o ano, vai ser muito difícil ele conseguir nesses 3 meses a 4 meses alcançar. Nós temos exemplos, nós vimos exemplos, e todo ano acontece a mesma situação, né? Então, às vezes o aluno vai deixar para treinar, claro, como nós estamos falando aqui, novamente, o aluno ele precisa guardar as devidas proporções, né? Treinar de 1 dia, 2 dias, de uma forma que não vai atrapalhar a rotina de estudo dele, né? Ou bem no início da manhã, ou bem no final da tarde, ou no sábado, no final de semana, ele consegue aí
se dedicar. Então, ele tem que ter esse contato. Pois é, entendeu? Então, assim, tem muito aluno que ele deixa para depois. Agora ia ter o TAF, né, dos que foram aprovados do vestibular do ano passado, no caso, né, o PAS de 2019, e muitos alunos eu estava vendo aí, uns candidatos, correndo feito um desesperado. E tem até um candidato que estava um pouco acima do peso, estava forçando muito, acabou que arrebentou o joelho, né? E aí a sorte dele, né? Nessa situação foi a sorte, parou tudo, né? Parou tudo. Então, que não aconteceu ainda o TAF. Agora, do pessoal 2000 que fez o vestibular do PAS 2020 em si, né? No caso, eles iriam entrar agora em agosto, né? Então, esse contou com a sorte. Então, assim, eu digo sempre que os candidatos em si, eles têm que estar preparados em ambos os sentidos, tanto a parte teórica como a parte física. Isso aqui é sagrado, a gente fala todo dia para os alunos, para eles levarem a sério, porque senão a dor é maior. Já viu? O cara reprova não tá? A dor é maior, a dor é maior. Então, assim, que fique a dica para os alunos aí, o conselho, que treinem, né? Que treinem. Agora, tá em pandemia, treina em casa. Treina em casa, entendeu? Muitos dos exercícios, tirando a corrida, e a corrida e a natação, você se faz em casa. Com exercícios de chão, tá no edital, então dá para fazer em casa. Agora, o candidato que não faz, que não, às vezes o aluno não sabe nem o que é meio sugado. Vai fazer meio sugado, olha que é super sugado. Que não dá para fazer de uma hora para outra. Tem que ter treino, entendeu? E aí acaba que o aluno sente muita dificuldade. Oi. Vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí, a dedicação na questão de treinamento, né? O aluno utilizar esse tempo que ele tem em casa, fazer os exercícios, porque isso auxilia até no próprio desempenho dele, né? Durante os estudos, né? Ele consegue ter uma noite de sono melhor, consegue dormir melhor, consegue aliviar o estresse, né? Que é muito grande durante esse período. Então, é interessante que ele faça isso, né? Tenha consciência disso e não tenha cuidado com a alimentação dele, tem esses devidos cuidados aí. Jorge, tem uma pergunta que eu mesmo falo, no caso eu faço essa pergunta aqui. Cara, o que é que tu diz para essa galera aí em relação à redação? Que tem cara que não faz redação. A gente acompanha tanto no presencial como no online, o cara não faz redação. Aí não faz redação e não acredita nele mesmo. Muitos candidatos, o grande problema deles é isso, eles não acreditam nele. E aí eles estão numa preparação, eu tô aqui de bolo e tal, tô indo. E acaba que passa para a segunda etapa, e a redação dele é uma zerada. E aí ele pega a pancada na segunda etapa. Que eu digo sempre que nós estamos se preparando, nós estamos num campeonato onde a final são 2 jogos. Nem todos que a vantagem é boa no primeiro jogo, que é a primeira etapa, na segunda etapa consegue manter. Aí pega a pancada, perde o jogo, o campeonato em si. Né? Então você tem que estar preparado para os 2 jogos finais. Eu digo sempre isso para eles. Só que tem aluno que não. Às vezes a gente falando, os professores falando, ele não acredita. Agora, às vezes eu quero ver o aluno que foi aprovado, né? E falar alguma coisa. Eu queria que tu falasse alguma coisa sobre essa redação. Essa também é uma pergunta que a gente recebe muito também, eu recebo muito aí nas redes sociais, pessoas me pedindo a redação. É uma pergunta que bem pertinente, né? Assim, eu falo muito em estratégia, né? A pessoa ela precisa ter uma estratégia específica para que ela consiga, diante das condições dela,
né, diante das condições dela. Então, como eu sabia que eu precisava me dedicar a todas as outras disciplinas e ainda assim eu tinha uma redação, então o aluno ele pode montar uma estratégia da seguinte forma: ele monta 3 a 4 ou 5, 2, 3 ou 4 ou 5 modelos de redação em que ele vai treinar durante o ano, né? Ele vai treinar durante, é muito importante, ele vai treinar em cima desses modelos durante o ano. Porque aí, quando chegar na hora da prova, ele já tem mais ou menos uma ideia do que ele vai escrever. Ele já tem um modelo de acordo com um assunto que está lá na prova. Ele treinou ali 3 a 4 ou 5 modelos que se encaixam mais ou menos nos temas principais, nos eixos principais, e ele consegue ali colocar a sua redação e escrever de forma mais rápida, que aí ele vai ter um tempo maior para responder as outras disciplinas. Mas é necessário que ele treine durante o ano, né? É necessário que ele se dedique durante o ano. Porque se o aluno ele não for um aluno que se dedica, ele não vai conseguir se sair bem. Então, um aluno que não lê jornal, um aluno que não lê revistas que falem um pouco de política, que tratem um pouco a questão científica, pelo menos todos os dias, ou 2 a 3 dias, ou alguns dias durante a semana, ele ir lá e acessar alguns sites de notícia, ele assistir alguns jornais na hora do almoço, para verificar o que está acontecendo no mundo, né, de importante, estar atento aos principais temas, aos principais temas que estão aí na questão mundial, né, questão de geopolítica, questão do cenário internacional, ele está muito presente nos nossos noticiários. Então, esse aluno ele consegue ter uma visão de mundo diferente. Então, ele consegue transmitir isso na hora da prova de forma melhor. Mas hoje, infelizmente, nós temos uma quantidade de alunos muito restrita que faz isso, né? Hoje nós estamos vendo uma era aí de notícias falsas, de o aluno que está mais apegado àquela notícia mais rápida, aquela notícia do WhatsApp, aquela coisa mais... Então, acaba complicando muito, porque ele acaba tendo uma visão muito distorcida, acaba tendo uma visão muito depreciada. Então, quando ele se atenta a alguns canais de comunicação que são importantes, ele consegue ampliar a visão dele, consegue ampliar o vocabulário dele. E o que eu costumo dizer, você precisa ser estrategista numa prova como essa. O importante é você passar. O importante é você estar dentro do número de vagas. Então, as notas de redação para a segunda etapa, o ideal é que se faça a partir de 8, 8,5, 9. A partir dessas notas, você já consegue ter uma boa nota bruta na disciplina de redação, que é uma nota sozinha, uma nota específica, né? E como João Anderson? João, como o candidato chegar nessa nota aí, ele tem que treinar muito. É isso que eu quero que tu fale para ele. Exatamente. Como é que eu vou chegar num 8, a partir de 8 para cima, numa prova como essa? Primeiro, eu preciso dominar concordância, eu preciso dominar a questão gramatical da língua. Eu não posso fazer uma prova em que eu não saiba utilizar vírgula, em que eu não saiba utilizar pontuação, em que eu não saiba não utilizar concordância dentro da minha prova, né? Onde eu tenha uma prova de redação muito do ponto de vista estético, muito depreciada, com muitos erros gramaticais, né? Para quem é da área, um professor de língua portuguesa que vai analisar uma prova em que ele olha que o aluno, que o candidato, ele não sabe realizar concordâncias mínimas, em que ele não sabe utilizar pontuação mínima, ele já olha para o teu texto de uma maneira diferente. Então, esse aluno, para ele tirar esse 8, ele precisa dominar essa questão gramatical, ele precisa dominar essa questão da norma culta da língua portuguesa, saber empregar os termos, e isso ele vai conseguir treinando. Ele vai montar os seus modelos, seus 4 a 5 modelos, vai treinar durante um ano, dependendo da frequência, dependendo da organização em que ele tiver, e vai treinar a partir disso, com os conhecimentos de mundo que ele tem, que ele adquire na leitura
dele, dos livros, dos textos, o próprio cursinho, sempre existem comentários, a questão de a base geopolítica que ele tem, que ele consegue essa base geopolítica. Nas aulas de geografia, que ele se atenta às aulas de geografia, ele analisa a questão geopolítica, a questão internacional, a questão do próprio país, as aulas de sociologia, as aulas de filosofia, ele consegue montar, né, um conhecimento de mundo que ele vai levar para a prova e não vai ter muita dificuldade, porque ele já tem um modelo e tem um conhecimento de mundo sobre aquele determinado assunto. Agora, se esse aluno não se dedicar, se esse aluno não abrir mão, ele não vai conseguir alcançar. Né? Essa nota 8 é uma nota muito importante, porque a redação ela tem um peso, né, peso 3, né, na nota final. Então, o aluno que ele tenha esse domínio da norma culta, básica da norma culta, ele tem essa estratégia de saber realizar as concordâncias, ter uma coesão, uma coerência no texto dele, que ele fale lá no início, que ele abra o seu texto e consiga ter uma continuidade no seu texto, não mude, não fuja do tema, não tangencie, ele consegue alcançar essa nota. Não precisa fazer uma redação fora da série. Uma redação fora de série vai tirar ali o seu 10, seu 9,5, seu 10. Mas a partir do seu 8, você já consegue competir. O importante é isso, você está dentro do número de vagas. Entendi. Pois é. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta aqui, rapidinho, para a gente finalizar, para não ficar um vídeo muito grande. Deixa eu ver aqui. Sobre os exames. Exames todos são pagos, né? Aí não tem para onde correr. Tem que pagar. Deixa eu ver aqui. Tá, com fase. É preciso ter curso superior para fazer a prova? Não, isso aí a gente já sabemos aí que... que não é preciso ter superior, somente nível médio. Uhum. Na verdade, CFO você sai com também, você vai estar fazendo uma graduação na polícia, bacharelado em segurança pública, e no bombeiro, bacharelado em segurança pública do trabalho. Entendi. Jonathan, mais ou menos eu acho que é isso aí. Qualquer coisa a gente faz outra live aí, se pintar outras perguntas aí. E eu queria, pra gente finalizar, que tu deixasse uma mensagem aí de apoio para esses candidatos, né, que estão aí meio que perdidos nessa pandemia que está tendo aí. Os alunos, muitos estão procrastinando a sua preparação, muitos estão aí achando que, porque se eles estão por saúde, então, né, que é importante, estando por saúde, então não pode deixar o sonho, né, parar ou acabar. Que eu acredito que isso vai passar, né, logo estaremos aí de volta. Não a nossa rotina normal, porque eu acho muito difícil a gente voltar como era antes, logo, né, mas acredito que voltaremos em breve, mas que a preparação, o sonho em si, porque para muitos ser oficial é um sonho, né? Tem muitos que vão pela questão financeira e tal, mas muitos é porque sonham com isso aí desde criança. E eu queria que tu me dissesse para esses alunos uma palavra de incentivo, né? E que eles não possam desistir, né, desse sonho deles. Aí a palavra é contigo. Fala aí. Perfeito. Então, a mensagem que eu tenho para deixar é que continuem se dedicando, continuem entregando o seu esforço, porque o processo, ele não é fácil, o processo é muito difícil, né? Nós sabemos que todos têm as suas dificuldades individuais, as suas dificuldades pessoais, seja um problema familiar, seja problema financeiro, seja uma questão mais emocional, seja questão... Enfim, cada um tem a sua dificuldade. Mas se você tem um sonho, se é o seu objetivo, continue se dedicando, porque vale muito a pena. Né? Por vezes a gente acha que não vai conseguir, que não está se dedicando o máximo, que o nosso planejamento não está correto, não se sai bem no simulado. Mas o importante é não desistir. O importante é continuar lutando, o importante é continuar se dedicando, mesmo que de repente você não esteja conseguindo alcançar ali as suas metas diárias, semanais, mas que você olhe e analise com crítica a sua rotina, o que você tem feito,
para que você possa reformular a sua rotina e conseguir alcançar os seus objetivos. Não é fácil, você vai ter que abrir mão de muita coisa, você já está vendo provavelmente como é o processo, não é aquele glamour todo, o processo é realmente difícil, existe um preço a se pagar para se alcançar esse seu sonho, esse seu objetivo. Então, se é realmente um sonho seu, se é realmente um objetivo seu, continue se dedicando, continue entregando o seu esforço, a sua disciplina, né, se desvencilhe um pouco de redes sociais, né, se for o caso, desative lá o seu Instagram durante o período, desative lá o Facebook, só fica uma rede social essencial que você tem para que você possa fazer dar certo. O importante é montar uma estratégia que faça você alcançar os seus objetivos, né? Hoje você tem várias ferramentas na internet, videoaulas, materiais que podem te ajudar. Então, você tem aí nas suas mãos, monte a sua estratégia, a sua disciplina, repetindo. Não é fácil, eu sei, eu já passei por isso. Eu sei o quanto que é difícil ter que fazer alguns sacrifícios. Mas vale muito a pena. Se você quer realmente alcançar esse objetivo, mudar a sua realidade financeira, porque hoje as coisas não estão fáceis, né? Hoje não é só ter um curso superior, hoje não é ter só um curso técnico, hoje você precisa ser muito diferenciado dentro do mercado de trabalho, e às vezes o mercado de trabalho não vai te dar as condições necessárias, o teu empregador não vai te dar as condições necessárias de trabalho, você vai trabalhar num serviço aí de segunda a sexta, de segunda a sábado, em que você não gosta de trabalhar, em que você não gosta de estar lá, e essa realidade só vai mudar estudando. Não adianta você ficar falando que não gosta, que a sua vida tá ruim, que as coisas estão péssimas, que se você não fizer nada para mudar essa realidade, as coisas não vão mudar. Então, a dedicação é que vai fazer você transformar esse processo, mudar a sua realidade, conseguir ajudar a sua família, conseguir mudar, né, a sua questão financeira, conseguir ter um emprego aí dentro do Estado, conseguir ser concursado, que é hoje a meta de muitos, né, alcançar seus sonhos de ser policial, de ser bombeiro. Então, as ferramentas estão disponíveis. Hoje, você mais que nunca, você tem essas aulas, essas lives, tirando essas dúvidas. Então, é com você. Não é fácil, o processo é muito difícil, mas assim como a minha vida foi mudada, você tem a oportunidade de transformar aí essa sua realidade. É verdade. Então, é isso. Obrigado, Janderson, aí pela essa conversa de hoje aí. Eu acredito que a gente vai estar que nosso objetivo sempre foi ajudar, né, os candidatos. Espero que eles aproveitem, né, dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, e que eles possam, né, realmente se dedicar e levar a sério, que não é porque está tudo parado que vamos deixar de estudar, né? Tendo saúde, estudem, se preparem, se dediquem e tentem se preparar em alto nível, porque eu acredito que o CFO e outros cursos concorridos não aceitam alunos amadores, preparação amadora, né? A gente sabe que o amadorismo não tem vez, né? Então a preparação tem que ser séria, tem que ter metas. Eu digo sempre para eles que tem que ter uma preparação puxada mesmo, porque a concorrência é grande. Como tu falou, né? Não tem coisa melhor, né? Somente a parte de estabilidade financeira, né? Numa época dessa que é muito interessante. Então, é isso, tá bom? Pessoal, ficamos aqui hoje, tá? Em breve faremos outras conversas aqui com outros candidatos, outros aprovados, entendeu? Que da falta Stephanie, Jéssica, falta Felipe, Licar, fazer uma galera aí, falar também com... me esqueci o nome dele, rapaz. Aquele outro bombeiro que já é tenente, já, como é o nome dele? Gabriel aí, pra gente juntar essa galera aí e tentar dar uma palavra aí de incentivo para esses futuros cadetes aí, tanto da PM como do bombeiro. Valeu, Jonas. Obrigadão. Bom? Valeu.